E nós vamos conversar hoje com um médico radiologista, que é o Gerson Prado. Ele está aqui no nosso estúdio hoje, nessa manhã, para bater um papo com a gente, para conversar com a gente, explicar algumas coisinhas. Quando a gente fala endometriose, tem pessoas que ficam daquele jeito, assustadas de verdade. Muito bom dia, tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. É muito bom a gente poder trazer profissionais como você, profissionais que a gente sabe que de manhãzinha cedo não é brincadeira, porque a gente sabe como está a agenda de vocês. Mas como vocês são profissionais que querem esclarecer para o público que está em casa, através da credibilidade também da nossa TV O Dia, o que o público tem que saber de novidade, o que está chegando, que pesquisa é essa de endometriose. Mas antes, eu quero chamar a atenção, antes de falar com o doutor, e conversar com você que está assistindo o nosso programa em casa. Atenção, mulheres que estão assistindo o nosso programa. Não é normal, acredito que não seja, não precisa nem ser especialista, eu falo por mim, vamos dar o meu exemplo e talvez o seu exemplo seja muito parecido comigo. Quando eu sofri pela primeira vez com endometriose, eu não imaginava que era do jeito que era. Por quê? Porque eu não tinha cólicas. Mas eu tinha, na verdade, um excesso de sangramento. E por incrível que pareça, você não vai percebendo, mas aquele útero, ele vai encharcando. E muitas vezes você tem a sensação de que está tudo muito bem. Não é normal você passar tantos dias, né, com aquele teu ciclo gigantesco, na verdade, menstrual. Algo está errado, porque tem uma quantidade de dias exato para que você esteja naqueles dias da forma como você está, né? E aí o que acontece? Se passa muitos dias, algo não está certo. E muitas vezes, por incrível que pareça, cada mulher responde de uma forma. Por isso que medicamentos, por isso que tratamentos, por isso que cada dia a medicina, principalmente dentro do estado do Piauí, tem avançado através dos seus especialistas. Porque o que o ser humano precisa entender, o paciente, cliente, tem que entender o seguinte: o remédio que eu uso não vai funcionar da mesma forma como no outro paciente cliente. Por quê? Porque cada um é individual. Cada um tem um tratamento. De repente, o meu tratamento dá certo para você. Mas isso não quer dizer que venha acontecer para todo mundo. E aí, hoje nós trouxemos um profissional que ele vai mostrar para a gente o quanto existem exames que talvez não sejam tão invasivos. Porque o que acontece? Às vezes, você ouve uma amiga dizer assim para você: nossa, eu fiz um exame, mulher... Sabe aquela história bem do nosso Nordeste? Mulher não pode, é daquele jeito. Aquela mulher que provavelmente esteja sofrendo ou preocupada com a endometriose, ela não vai nem se consultar para saber se tem um problema de endometriose. E aí, quando vem aquelas dores, nossa, muitas vezes você já está numa situação meio que complicada. Por que eu estou falando tudo isso para você, mulher? Vá se cuidar o mais rápido possível. Vá num profissional o mais rápido possível. Há necessidade de você fazer essa prevenção, esse cuidado, ter esse zelo com a tua saúde. Não dê atenção só para o que a coleguinha fala. Vá num profissional. Para isso, nós temos profissionais como o nosso querido Gerson Prado, que vai explicar para a gente como funciona a pesquisa de endometriose e explicar um pouquinho para que as mulheres entendam. Tem vários exames, mas qual é o menos invasivo? Por que essa pesquisa chegou? O que está acontecendo com as nossas mulheres que muitas vezes não procuram os profissionais com medo? Seja bem-vindo. Obrigado. Gente, olha que colocação excepcional essa da Vanusa. A queixa dela era um sangramento profuso, um sangramento maior. Nem toda mulher vai ter o mesmo sintoma. Sim. Então, algumas têm cólica intensa, outras têm dor à relação sexual, antes, durante ou após. Outras têm dificuldade em defecar, outras sofrem de cansaço, mal-estar. Então, cada mulher deve ser tratada individualmente. E todos esses são sintomas de endometriose. E você colocou muito bem. E é por isso que o diagnóstico da endometriose só é feito após 7 anos que a mulher começa a manifestar os sintomas. Veja o retardo disso, porque ninguém se atenta que aquilo pode ser endometriose. Junte-se a isso ao fato de que muitas mulheres têm medo de procurar o médico porque ouviram falar
que o exame dói, que é desconfortável e etc e tal. Então você colocou perfeitamente. Essa é a história natural da endometriose, que a gente tem que romper essa barreira, Vanusa, de qualquer forma. Mas eu gostaria também de colocar uma outra coisa para você, que eu acho que, na minha experiência como médico, e eu tenho mais de quase 30 anos como médico, que eu vejo louca, bruxa, preguiçosa, é porque não tem homem ainda. Quando tiver um homem, vai passar tudo isso. Quantas mulheres já não ouviram esse tipo de coisa? Fica deitada na cama quando está menstruada porque não quer trabalhar, é porque é desleixada, é preguiçosa. Gente, isso não é verdade. A endometriose, ela pode ser extremamente limitante. Tem mulheres que sofrem muito com isso. A gente não pode mais tolerar esse tipo de comentário e esse tipo de preconceito em relação à mulher. Temos que lutar contra isso. Doutor, quando eu vejo você falando dessa forma, a gente analisa o quanto a gente precisa de grandes profissionais que estejam à altura do Dr. Gerson Prado, que tenham a sensibilidade de levar essa informação. Um homem que traz uma informação para outros homens, companheiros e parceiros, filhos, que muitas vezes não entendem o posicionamento de uma mulher dentro de casa, que muitas vezes trabalha se vendo de dor, Exato. com cólica, com mal-estar. E tudo isso que foi colocado aqui pelo doutor, na verdade, deixa bem claro para você, homem, e para você, mulher, se posicione. Cada um sabe o tamanho da sua dor. Uma mulher corajosa, uma mulher de fibra, uma mulher que está no dia a dia, cuidando da sua casa, saindo para trabalhar, cuidando da sua casa, saindo para trabalhar e estudar, saindo da sua casa para trabalhar, estudar e, além de tudo, viver um relacionamento pleno, linda, maravilhosa, o tempo todo radiante. Sinceramente, isso não existe. 100% não é nada nessa vida. Você pode ser no mínimo 99%, ainda é muito para você que é mulher. Por que nós falamos dessa forma? Nós falamos dessa forma e ver um homem, um médico, um profissional chegar e dizer tudo isso para você é porque é necessário. Quantas mulheres sofrem com tudo isso e ainda não podem ter seus filhos? Ainda tem dificuldade em engravidar. E muitas vezes, doutor, com essa dificuldade de engravidar, também muitas vezes ouvem tudo isso que o senhor falou. É verdade. Uma das queixas principais que faz com que as mulheres busquem ajuda médica é a infertilidade relacionada à endometriose. Na verdade, a endometriose é uma doença sistêmica. Nós temos que considerar a endometriose como uma doença sistêmica. Existem várias teorias acerca do surgimento da endometriose. Ela se manifesta geralmente por volta dos 30 anos e realmente está muito relacionada com o ciclo menstrual. Na verdade, o que a gente sabe é que a endometriose é quando o tecido do endométrio, que fica dentro da cavidade uterina, ele passa a ser implantado em outros locais do nosso corpo. É muito comum a mulher ter endometriose na região pélvica, mais próxima do útero e mais próxima do endométrio. Mas eu já vi casos de pacientes que tinham endometriose no pulmão e pensava-se até que era um tumor de pulmão, quando na verdade não era, era apenas endometriose. Nossa. Então, hoje em dia, o rastreamento da endometriose é um rastreamento sistêmico. A gente verifica todo o corpo da mulher para ver se não há nenhuma alteração realmente, além daquelas alterações clássicas na pelve da mulher. Doutor, antes do senhor ir para essa pesquisa e falar sobre esse rastreamento, eu gostaria muito que o senhor pudesse explicar para quem está em casa alguns tipos de exames. Principalmente existem uns, ou até um exame, que é um dos que mais causa medo na mulher. Quando você tem o diagnóstico de uma endometriose profunda. Porque o que acontece? Existem situações que elas têm que ser chamadas a atenção. Eu não vou deixar de tirar proveito da sua presença, não é todo dia que a gente tem um especialista, um profissional como você. Nós vamos chegar nessa pesquisa da endometriose, mas eu quero tirar proveito dessa situação. Graças a Deus eu tive meu primeiro filho. Hoje ele vai fazer 25 anos. Tive meu segundo filho, graças a Deus ele vai fazer 14 anos. Mas eu descobri a endometriose profunda depois que eu tive meu filho. Tipo, 10 anos depois. Até então, tranquila, porém, nem tanto assim. Por que a gente fala de ter que se buscar um diagnóstico com um ginecologista especialista no assunto? Porque muitas vezes você está no dia a dia com um profissional que talvez não seja especialista
E ele está vendo tudo tranquilo. Mas, de repente, você ter esse contato com o seu profissional, passar a informação do que está acontecendo com você. O que é que você tem sentido? Por exemplo, eu não podia tomar anticoncepcional. Eu tinha que ter outros métodos para não engravidar. E aí, o que aconteceu? Um outro método que eu tive, por questão de ter o útero retroverso, né? Isso. O que aconteceu? Com o DIU, ele não ficava. O útero tirava. Então, eu acabei tendo um sangramento muito maior. Depois disso, foi que logo 10 anos depois, acredito eu, que com as informações que eu tive, existiu um encharcar no útero, acredito que por fora do útero, que atingiu outros órgãos, como intestino, ovários. E o que aconteceu? Eu cheguei na endometriose profunda. Mas no meu caso, doutor, eu senti uma dor gigantesca, porque eu não me atentei a outros tipos de situações que eu vivenciava, mas por ser forte achava que era normal. E não é normal determinadas dores que você passa, e é importante que se fale isso para o profissional, porque se o ginecologista não estiver especializado, capacitado para lidar com a endometriose, ele vai lhe encaminhar para um outro profissional que venha cuidar de você, porque muitas vezes o ginecologista ele não tem que saber 100% de tudo. Alguns encontram essa dificuldade. E às vezes você tem que ir para um profissional que tenha um cuidado mais minucioso. Eu falo tudo isso, doutor, porque talvez tenha alguma mulher vivenciando isso agora. Ou só da cólica, ou só do sangramento, ou até mesmo de uma dor através da relação sexual. E muitas vezes ela acha que é normal. Ah, porque eu estou perto de menstruar. Não, é porque provavelmente eu estou nos meus 15 dias antes e eu fico assim. A gente tem que ficar realmente constante nessa informação, porque nós temos meninas hoje sofrendo e que elas só vão perceber quando elas estiverem numa fase mais adulta. E aí, muitas vezes, para alguns casos pode ser, não digamos tarde, mas um pouco mais profundo, como a endometriose profunda. Eu falei tudo isso porque foi necessário, doutor. Na verdade, é por isso, com situações como essa que você mencionou, que o retardo do diagnóstico, ele é feito, por exemplo, em 7 anos, a média do diagnóstico de uma mulher que se apresenta com esses sintomas, mesmo procurando um ginecologista. Então, é verdade, passa por um ginecologista e nem sempre essa possibilidade é detectada. E a paciente vai pulando de médico em médico até que chegue um médico que realmente se atente para essa possibilidade. Então, isso realmente é um fato, você está corretíssimo, isso acontece mesmo. Nós temos que tentar reduzir o máximo possível esse diagnóstico nesse lapso de tempo, porque quanto mais precoce nós tivermos o diagnóstico da endometriose, melhor as possibilidades de tratamento. Endometriose não tem cura, pessoal, não tem cura, mas a gente pode oferecer para a mulher um pouco mais de dignidade e qualidade de vida. E isso é o objetivo, fazer com que ela tenha uma vida basicamente normal. Ninguém, como você mesmo falou, tem 100% de toda a sapiência do mundo. Eventualmente, falhas acontecerão e mulheres irão buscar de médico em médico até que chegue em alguém que realmente possa fazer esse diagnóstico. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do mapeamento, até então a gente chegar nessa pesquisa de endometriose e por que essa pesquisa chegou, graças a Deus, de uma forma tão positiva. E o que me chama a atenção, um radiologista trazendo uma informação como esta, nos alegra. É sempre bom lembrar que todo o trabalho em relação à endometriose começa com a procura do seu ginecologista. Sim. Fazer os seus exames periódicos. Uma rede de apoio, né? Não é porque eu sou radiologista de uma outra especialidade médica Sim. que eu vá usurpar o caminho correto a ser seguido. A mulher deve fazer seus exames periódicos, ela deve procurar o seu ginecologista. Ela deve ter o seu ginecologista de confiança. E a partir daí, inicia a investigação. Quando o ginecologista suspeita de alguma alteração exatamente relacionada à endometriose, ele vai fazer a pesquisa correta, solicitando os exames corretos. Isso também evita que a mulher faça centenas de dezenas de exames desnecessários, o que é um custo. Evidentemente, existe um custo para isso, tanto para o sistema público de saúde, como para a rede suplementar e até mesmo no particular. Tem pessoas que gastam fortunas através procurando fazer exames aleatoriamente, sem ter um direcionamento correto. Então, o seu ginecologista é quem fará isso. Ele vai solicitar os exames ideais. E hoje nós temos exames próprios para a pesquisa de endometriose, que nós conseguimos detectar a endometriose em até 75% dos casos. E isso realmente é um ganho absurdo em relação
ao que vivíamos até pouco tempo atrás. Muito bom. Doutor, vamos falar então do mapeamento, né? Explicar para quem está em casa. E aí eu gostaria que, direcionada a isso, para a gente chegar nessa pesquisa maravilhosa, eu queria muito que o doutor falasse da diferença da endometriose para a endometriose profunda. Eu quero entender melhor. Na verdade, isso é um diagnóstico, digamos assim, mais histopatológico. A gente sabe que quando o tecido endometrial ele afeta determinado órgão a uma determinada profundidade de invasão daquele órgão, nós podemos chamar ou não de endometriose. Ela pode ser superficial, se existe uma espessura de invasão desse tecido, ou ela pode ser chamada de profunda quando ela invade uma camada maior desse tecido. Por exemplo, é muito comum nós termos endometriose na pelve, digamos, invadindo os ovários. Se é superficialmente, nós podemos caracterizar isso como uma endometriose superficial, mas se ela invade o ovário mais profundamente, podemos diagnosticar como endometriose profunda. Tanto isso como, por exemplo, na região cervical uterina, que é o colo do útero, nos ligamentos que sustentam o útero, tanto no peritônio, que é aquela membrana que envolve os órgãos no abdômen e na pelve. Dependendo da espessura de envolvimento, nós podemos caracterizar isso como endometriose superficial ou profunda. Pronto, essa endometriose profunda, de uma certa forma, para quem está em casa assistindo o nosso programa, parece uma cola que vai colando os órgãos uns aos outros e depois, o que precisamos chamar a atenção da população e principalmente das mulheres, você não vai... É muito melhor que você participe de exames que, de uma certa forma, vão rastrear, entender a situação do seu problema, do que você chegar a esta situação profunda, onde você vai ter que ter vários cirurgiões envolvidos em uma questão. Exatamente. Então, quanto mais a gente chama a atenção de você, mulher, para que você se cuide, melhor. Por quê? Você quer que um profissional resolva a sua situação e que você fique bem. Isso é o que nós queremos. Quando você fala numa pesquisa maravilhosa como essa, e a gente chama a atenção das mulheres, e principalmente de mães, por favor, converse com a sua filha. Tenha uma conversa responsável com a sua filha. Minha filha, essa cólica está muito insistente. Gente, doutor, eu fico extremamente preocupada quando eu vejo mulheres que passam meses e mais meses só nos paliativos. Aí hoje eu vou comprar um remedinho para cólica, porque eu estou muito com cólica. Eu até entendo que uma cólica, beleza, mas uma cólica persistente, de dor ao ponto de te colocar na cama, ao ponto de sentir febre, é normal, doutor? Não, não é. Olha só, eu realmente confesso para todos vocês que eu estou bastante surpreso, seja porque a Vanusa passou por isso, seja porque ela, como comunicadora, deve ter estudado bem o assunto, porque tudo o que ela disse é o que acontece exatamente. A endometriose, sobretudo a endometriose profunda, ela adere os tecidos, ela fica como se fosse um tecido retrátil, que termina fazendo com que tudo ali fique colado, preso, umas estruturas às outras. Isso diminui a mobilidade do útero, diminui a mobilidade das trompas, e isso faz com que o intestino fique aderido a áreas de aprisionamento de alguns órgãos pélvicos. Isso é clássico na endometriose. As mulheres têm constipação, dor a defecar, dor porque não tem mobilidade do útero, sobretudo quando tem a relação sexual. Então, realmente, eu acho que ela fez a lição de casa como comunicadora para poder transmitir essa mensagem para vocês. Mas é interessante também a gente perceber, Vanusa, que se você tem uma dor limitante, uma dor que lhe impede de fazer as suas atividades normais, é uma dor recorrente, ou seja, ela acontece periodicamente, associada ou não a um sangramento profuso, você tem que procurar ajuda. Isso não pode ser normal. Você não precisa viver a sua vida inteira dessa forma. Você irá ser, de qualquer forma, se acontecer isso, uma pessoa que será alijada da sociedade, porque, afinal de contas, quem é que quer ficar perto de uma pessoa sempre queixosa, poliqueixosa, reclamando todo mês a mesma coisa? Não tem homem que aguente também isso, né? De certa forma, né? A gente precisa chamar atenção. Então, os homens têm que ter empatia em relação a esse, é um ajudar elas a problema. buscarem o profissional, assim como muitas mulheres às vezes buscam os homens para dizer, vamos para o médico. Nesse momento tem que existir essa sensibilidade, até porque a palavra amor, ela está justamente aí. Doutor, eu queria muito que você explicasse como funciona essa pesquisa, né, de rastreio da endometriose e por que vocês conseguiram chegar a esse rastreamento, que me deixa extremamente feliz. Eu fico extremamente feliz e digo, meninas, hoje
Vocês podem dizer, eu quero curtir a vida, não pense em engravidar. A questão não é só gravidez, é sua qualidade de saúde. Eu acho que isso tem que estar em primeiro lugar. Primeiro, você se ama. Segundo, você se ama. Terceiro, você se ama. Porque se você não se ama, não tem como alguém te amar. Né? Esse é o primeiro passo. Então, assim, esse sofrimento todo não há necessidade, desde que você esteja com dificuldade de buscar, procure pessoas que possam lhe ajudar. Aí eu queria que você falasse dessa pesquisa maravilhosa, porque o que deve ter de mulher agora, assistindo o nosso programa e se identificando. Nossa, eu sinto tudo isso que a Vanusa falou. E pode ter outros tipos de sentir, né? Que é importante. Bem, você deve ter ido ao seu ginecologista alguma vez, ele deve ter solicitado um ultrassom pélvico, eventualmente um ultrassom transvaginal. Isso não serve para a pesquisa de endometriose. O ultrassom pélvico, sobretudo o ultrassom pélvico transvaginal, para a pesquisa de endometriose e para o mapeamento das áreas de endometriose, deve ser um exame dedicado. Ele é um pouco diferente daquele exame pélvico transvaginal tradicional que as mulheres fazem. Então, esse é o primeiro ponto a ser lembrado. Quando você procurar o seu ginecologista, que ele solicitar um exame para a pesquisa de endometriose, não é o mesmo exame padrão que você eventualmente faz. O exame para a pesquisa de endometriose e para o mapeamento das áreas de endometriose, ele inicia com um preparo. Geralmente eu entrevisto a mulher com antecedência, a gente passa um preparo intestinal para eliminar a maior quantidade possível de resíduos, para que a gente possa ver as alças intestinais também. E a gente faz mapeando desde a parte mais superior do abdômen até a pelve. O exame começa com o ultrassom abdominal, se a gente optar por fazer o ultrassom, onde eu vejo tanto o diafragma, que é o que separa o abdômen do tórax, que é um local de implante de tecido endometrial. Muitas mulheres sentem dor e desconforto no diafragma, então eu mapeio todo o diafragma, mapeio o peritônio próximo ao diafragma, vou descendo através da parede abdominal, porque ao longo das cicatrizes abdominais, muitas mulheres também têm implantes endometriais, sobretudo pós-gestação, porque há implantes endometriais nas cicatrizes, eventualmente isso pode acontecer. Então eu mapeio toda a parede abdominal, procurando nódulos, caroços na parede abdominal, em local de cicatriz, para saber se não há nenhum implante endometrial. Passado isso, eu entro na cavidade peritoneal através da sonda transvaginal, onde eu consigo ver mais próximo as estruturas que estão na escavação pélvica. Lá, além de colocar o transdutor transvaginal, eu faço algumas manobras, comprimindo o abdômen, empurrando o transdutor para ver se existe mobilidade ou não. E eu vou avaliando estrutura por estrutura, ovários, ligamentos, trompas, parede uterina, reto, sigmoide, peritônio, para saber se não existe nenhum implante endometrial naquele local. Ao final desse exame, se eu encontrar algum foco de endometriose, eu devo fazer um mapa mostrando para o ginecologista onde é o foco ou onde estão os focos, se existirem mais de um foco, para que ele possa planejar a melhor abordagem para essa paciente. Esse é o mapeamento de endometriose feito pela ultrassonografia, que eu acho maravilhoso, porque a paciente participa comigo. E eu tenho que fazer as manobras, é muito melhor para mim, porque eu consigo ver se o útero desliza ou não, se a bexiga desliza ou não. Isso é muito importante. É um exame feito na hora, é um exame que não há como você não participar dele, porque a mulher tem que estar atenta, fazendo, às vezes eu peço para ela fazer uma força como se fosse defecar, às vezes eu peço para ela fazer uma manobra respiratória, isso tudo me ajuda. Doutor, nesse momento que o exame está sendo feito, ela vai estar usando, não usa nenhum tipo de anestesia, né? Não. Não. Então, assim, naquele momento ela também vai estar sentindo, porque às vezes existe alguma incomodação. No momento que você vai fazendo o exame, ela vai percebendo isso e ela também vai poder, junto contigo, mostrar, olha, aqui exatamente eu sinto isso. Algo mais dolorido, ali tem algo que chama mais atenção. Tem como ela te ajudar nesse aspecto? É exatamente isso. Quando eu faço o exame, eu faço as manobras, às vezes eu faço uma compressão no abdômen, na pelve, a paciente sente desconforto. E ela me diz, aí eu senti dor. Então eu volto naquele ponto
e olho de uma forma melhor, sempre tentando saber se relacionar aquele ponto doloroso com algum foco de endometriose. Eventualmente, sim, pode haver um desconforto, mas nenhuma dor que a paciente não seja insuportável ao ponto dela ter que desistir do exame. Garanto que a dor da endometriose é muito pior. Sim, é muito pior. É muito pior. A gente ri assim, mas só sabe quem... Doutor, eu me lembro muito bem, quando eu passei mal com a endometriose, foi algo tão profundo, essa é a palavra certa, foi algo tão profundo que eu não consegui me levantar. Automaticamente a dor foi tão grande que eu quase caí no chão. De tanta dor, algo que eu não conseguia nem sequer caminhar. Então, isso é muito sério. Para você chegar a esse ponto, nossa, é realmente algo muito profundo. Quando o doutor fala dessa forma, foi feito esse rastreamento para essa pesquisa acontecer. O que pode levar uma mulher à cirurgia ou não cirurgia e o tratamento, muitas vezes, através do remédio certo? Bem, além do ultrassom, existe também a ressonância magnética. Sim. Se por algum motivo nós não conseguimos detectar através da ultrassonografia para o mapeamento da endometriose, nós podemos tentar fazer o mapeamento pela ressonância magnética, que também é um excelente exame. Claro que a ressonância magnética é um exame mais elaborado, tem uns custos operacionais maiores, é um exame extremamente refinado do ponto de vista, são centenas e centenas de imagens, então isso, a hora trabalhada do médico influi, o tempo de dedicação para avaliação, então a ressonância é um exame muito bem elaborado. Eu vou confessar para vocês, eu prefiro iniciar pelo ultrassom e, eventualmente, se não for detectado e a clínica for exuberante da paciente, a gente fazer a ressonância como uma outra alternativa para essa pesquisa de endometriose. Se é possível, e isso incorpora mais tecnologia na busca da endometriose. Isso é muito importante. Bem, em relação à sua pergunta, uma vez detectado a endometriose, a mulher tem que decidir junto com o seu ginecologista o que ela irá fazer. Se ela for uma mulher em idade fértil, que ainda pretende ter filhos, muito provavelmente o ginecologista vai optar por um tratamento conservador, muitas vezes através do uso de medicamentos sintomáticos, às vezes anti-inflamatórios, às vezes bloqueio hormonal através de anticoncepcional ou outra terapia para tentar manter a paciente num nível de qualidade de vida que seja razoável. Paciente já não tem mais interesse em ter filhos, ou uma paciente, por exemplo, que se incomoda profundamente, vive uma vida extremamente limitada, existe a possibilidade de cirurgia. E a cirurgia pode ser tanto cirurgia conservadora como uma cirurgia radical. Tudo isso vai depender dos focos de endometriose, profundidade da endometriose, quantidade de focos de endometriose e também a necessidade da paciente. Doutora, eu fico muito feliz de ver essa pesquisa de rastreamento, né, chegando dessa forma tão direta às nossas mulheres. Eu acho que a saúde tem avançado bastante, eu acho que vocês, radiologistas, estão de parabéns, a gente fica extremamente feliz. E aí a gente chama atenção para 3 situações antes da gente encerrar a nossa conversa. Uma delas é a respeito dos cuidados que as mulheres devem ter, isso se faz necessário. Mas tem algo que me chama bastante atenção dentro dessa questão ainda da endometriose. Por exemplo, aquela mulher que saiu da idade fértil ou que já está na menopausa. No caso do doutor dizer que a endometriose ainda está ali, porém ela não está mais com sangramentos, né? Acabou a menstruação, ela já está na menopausa. Essa endometriose precisa mesmo assim passar por uma pesquisa de rastreamento? Não necessariamente, isso vai depender muito da queixa da paciente. Veja só, é bom lembrar que a endometriose, como eu falei para vocês, ela não tem cura. Sim. O que a gente faz é tentar oferecer para as mulheres uma boa qualidade de vida, conviver de certa forma com a endometriose e, eventualmente, lutar contra os efeitos colaterais. Mas, por exemplo, na pós-menopausa, a endometriose não vai sumir, ela vai estar ali. É muito provável que a mulher não sinta mais dor como sentia antes, porque já não tem mais o ciclo menstrual, nem as influências hormonais próprias da mulher mais jovem. Mas a endometriose vai continuar lá. A gente só vai abordar aquela paciente, por exemplo, se a endometriose causou aderência e, eventualmente, ficou ali uma área de aprisionamento intestinal. O paciente faz obstrução intestinal, claro que a gente tem que abordar. Realmente, na pós-menopausa, os sintomas diminuem muito, as mulheres ficam muito mais confortáveis, mas, eventualmente, pode ter uma complicação tardia da endometriose que merece ser abordada. Certo.
Doutor, quando o senhor fala da endometriose nos pulmões, isso me chama a atenção. Na minha mente, a endometriose seria somente na parte uterina. Não é. Esse é um equívoco. Na verdade, a endometriose, o tecido endometrial, ele pode implantar em qualquer local. Interessante. Em qualquer local. Existe uma teoria chamada teoria celômica, em que ela diz que, eventualmente, células do nosso organismo mudam e se transformam em células parecidas com o endométrio, e quando caem na corrente sanguínea, elas podem se implantar em qualquer local. E é verdade, eu já vi, eu tive inclusive uma colega de trabalho, era fisioterapeuta, com o rim obstruído e tinha uma lesão no ureter. E a gente fica espantado, pensa que é um câncer, né? E, na verdade, quando ela chegou para mim, eu disse, olha, isso não é um câncer, isso é um foco de endometriose que está obstruindo a sua passagem de urina. E foi exatamente, ela foi para a cirurgia e era realmente um foco de endometriose que acometeu o ureter lá em cima. Nossa. Outra paciente que eu recebi tinha um foco de endometriose no pulmão e todo mundo ficou apavorado achando que era um câncer, porque é igual. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser relacionado. Só que ela tinha esse foco pulmonar e ela se queixava sempre que, próximo ao período menstrual, ela tinha dor, desconforto, dificuldade respiratória. Nossa. Ou seja, a gente já fica mais atento que aquilo ali, o paciente em idade fértil, pode ser endometriose, realmente. Doutor, eu fico extremamente feliz de estar trazendo aqui para o Bom Dia um assunto tão sério, tão importante e uma pesquisa tão inovadora para os olhos do nosso telespectador. A população não tem nem noção de que não precisa sofrer tanto. O que ela precisa é ter qualidade de vida. Isso é que a gente tem realmente investido muito aqui dentro do Bom Dia. A gente tem falado muito de saúde, a gente fala sobre todos os assuntos. A gente não fala só dos assuntos que tem a ver com cada mês, mas a gente fala sobre todos os assuntos, porque cabe essa necessidade. A gente precisa orientar a população sobre essa credibilidade e esse cuidado, e que nós temos os melhores profissionais dentro do estado do Piauí. Mulheres não devem ser mutiladas por irresponsabilidade, muitas vezes, de uma falta de amor que muitas vezes está do teu lado. Existem situações de homens, até de pessoas, é melhor que tire tudo. Tudo o quê? Uma mulher jovem precisa se cuidar. E muitas vezes você quer que algo aconteça, você vai estar impedindo essa mulher de ter filho no futuro, simplesmente por falta de informação, simplesmente por falta de conhecimento, de profissionais à altura que tenham sensibilidade e amor pelo próximo. E a gente está aqui para realmente bater forte nessa tecla. Eu acho que cuidar de uma mulher é assim. Quando você, mulher, tem amor e quando quem está do teu lado te ama. Porque quem ama, cuida. Não quer que você seja mutilada. A palavra é essa. Porque muitas vezes você perde tudo que você tem simplesmente por uma boa forma de informação. Né? Eu gostaria de encerrar dizendo para você o seguinte. Endometriose não é infecção. Sim. Endometriose não é contagioso, endometriose não é doença sexualmente transmissível, o seu companheiro não vai pegar endometriose, endometriose não é câncer, mas é uma doença ruim, limitante. Principalmente para quem sofre. Não jogue isso para debaixo do tapete. Sim. Se você tem aquilo que eu lhe falei, dor persistente, que se repete, recorrente, em determinada época do mês, procure ajuda. Essa é a melhor forma de você se valorizar, se você se amar, é procurando ajuda. Doutor, para encerrar, como é que a mulher tem que estar para poder fazer essa pesquisa de rastreamento da endometriose? Bem, inicialmente, como eu falei para você deve procurar o seu ginecologista. Sim. A decisão tem que ser junto com ele, ele vai escolher o melhor método. Certo. Se vai fazer ultrassonografia transvaginal para a pesquisa de endometriose ou se irá fazer a ressonância magnética. A partir do momento que o ginecologista determinar como vai ser a pesquisa, a paciente deve procurar o seu radiologista de confiança para que, por exemplo, no meu caso, eu sempre faço uma entrevista com a paciente para entender a situação dela, eu passo um preparo, existe um preparo intestinal de limpeza e explico como é feito o exame, porque alguns pacientes acham que é como um exame transvaginal, que em 5 minutos você faz, é um exame demorado, eu tenho que olhar órgão por órgão, é um rastreamento e isso é demorado. Às vezes as pacientes ficam bastante atônitas, porque assim, nossa, esse médico está perdendo muito tempo comigo, eu estou até desconfiada dele. E não é verdade. Eu sempre faço com a minha atendente, porque ela está sempre do meu lado, para que a mulher se sinta mais segura e se sinta confortável. Então, é feito dessa forma. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente tenha que levar para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador? Não, eu acho que isso. Procure o seu ginecologista, faça seus exames de rotina. Você não é louca, você não é bruxa, você não é doida. Nenhum homem vai fazer você melhorar a endometriose se você não se cuidar. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Olha, gente, eu atendo na Clínica Lucide Portela.
Fica aqui no centro, aqui na Rua São Pedro. Quem precisar fazer algum exame de pesquisa de endometriose pode me procurar por lá.